Bom dia, turma. Bom dia, né? Saudade do professor Jardel, agora mais jovem. Então, hoje, na aula de hoje, da manhã, nós vamos dar continuidade à biologia. Temos aí algumas coisas. Correção da prova parcial de biologia. A nota da prova parcial de biologia está disponível. Em breve vai ter algumas atualizações na nota parcial decorrente. Os alunos que já fizeram todas as atividades em dias vão ter pontuação extra garantida na nota. Estou finalizando essa atualização na nota parcial. Uma outra coisa também para vocês, turma, que vocês devem estar esperando, é a correção do simulado Farias-Brito. Essa semana, estou mandando para vocês, viu? Estou mandando aí um link no grupo da sala de vocês com a correção do simulado do Farias-Brito, as questões só de biologia. Estou finalizando o material, estou finalizando, vou dar aquele link para vocês assistirem no celular de vocês. Não vou mandar o vídeo, não se preocupe, não vou mandar vídeo para encher a memória do celular de vocês. Eu vou mandar um link de acesso ao YouTube que você vai poder ver a correção de biologia do Farias Brito sem gastar nenhuma memória do seu celular, ok? Eu sei que já tem aluno reclamando aí, que tem professor mandando um monte de vídeo, enchendo a memória do celular, o celular não tem aqueles 64 GB, 120 GB, 32 GB, 8 GB, 16 GB, já está cheio de coisa, está enchendo mais de um vídeo. Não se preocupe, vou mandar só um link, ok? E hoje nós temos a correção da prova, viu? Vamos à correção da prova de biologia, que foi bem interessante, prova de biologia, não se preocupe com a prova de biologia, bem fácil, né? Prova de biologia trabalhou seguintes assuntos, né? Sistema ABO, fator RH, né? Trabalhando com grupos sanguíneos e fator RH, positivo ou negativo. Biotecnologia, transgênicos e clonagem. Então, nossa prova, basicamente, é uma prova exclusivamente de genética. Então, nosso foco é trabalhar com genética. Esse é o nosso assunto, trabalhar com genética, é o nosso foco da prova parcial. Então, vamos falar de biologia. Vamos lá, vamos trabalhar com essa prova de biologia. Saber o que foi que eu errei, o que eu acertei, por que aquela item não é o correto, para quem fez a prova consciente e focado, ok? Primeira questão que vocês têm, ó, nós temos uma situação sobre o sistema BO. Temos dois casais, Rocha e Silva, que cada um deles tem 4 filhos, né? Então, e com base no sistema BO, você vê que é uma questão estilo Enem, da Universidade Estadual de São Paulo. E aí, um dos casais, o marido, tem tipo sanguíneo diferente, enquanto o outro marido tem o mesmo tipo sanguíneo. Ou seja, no caso, quem é o primeiro casal que tem tipo sanguíneo diferente? Rocha. Quem tem tipo sanguíneo igual? Silva. Então, aí ele vai adotar, vai dizer que o casal tem filho adotivo, o outro casal que é Silva tem 4 filhos que são legítimos. Então, os casais têm um pai de gêmeos, enquanto o outro tem os filhos com idades diferentes. Considerando o sistema BO, pode ser correto afirmar o quê? Você pode afirmar que se o casal Silva, que é o último, ele que diz aqui, ó, o marido, os casais têm tipo sanguíneo diferente, enquanto o outro, que é o outro, Silva, tem o mesmo tipo sanguíneo. Se eles têm o mesmo tipo sanguíneo, foram eles que adotaram um dos filhos, já que os filhos têm tipo sanguíneo diferente, ok? É uma questão bem fácil, você tinha mais era português, então se eu sou, é lógico que se espera que eu sou A, minha mulher é A, se espera que o meu filho seja A, né? Então, se eu tenho um filho com sangue AB, ou seja, sou um casal A e o filho é AB, é lógico que o filho é adotado. Questão mais de interpretação textual, viu? Bem fácil, né? Já a questão 2, nós vamos aí a uma questão mais estilo S, né? A estadual do Pará, né? Trabalha com estilo S, a UES ativas. Então, basicamente, o que, é que tem aqui na UES, né? A análise afirmativa. Então, você tem aqui uma criança é do grupo O, é filha do casal. Lembrando, quem é o casal? Os pais, método tradicional de investigações, paternidade de sangue, foi para o intermédio do sistema ABO. Então, verificar. Enquanto estão considerando
Considerando o sistema ABO, a mãe tem sangue grupo O, o pai é AB. E os filhos estão o seguinte. A criança, grupo... Então, ele quer saber a resposta. Professor, por que é o item C? O item A você descarta, por quê? Atente. O pai, ele é AB. Se você olhar, o grupo, nós vamos ter os 4 grupos sanguíneos, que são determinados pelo aglutinogênios e a aglutinina. Mas nessa questão, você tinha que lembrar o que era o fenótipo e o genótipo. Se o pai é AB, ele é isão A, isão B. A mãe, ela é grupo, olha, O. Então, é izinho, izinho. Logo, essa situação. Estou cruzando este indivíduo com este. Eu posso ter indivíduos do grupo O, filho do grupo O? Jamais. Porque AB com O não tem como dar O, porque o AB são alelos dominantes. Então, descartaria essa alternativa. A 2, a criança do grupo O não é filho do casal? Correto. A criança do grupo A e B são filhos do casal? Sim. Isão A e izinho formam o fenótipo do grupo A. Então, o grupo B também é possível? Pode sim. Isão B, izinho. Formei o grupo B. Nessa situação, a mãe é heterozigótica? Não, a mãe é homozigótica, igual. Grupo O, tá vendo? Grupo O é igual. Nessa família, pode ter ocorrido adoção ou troca de bebê na paternidade ou do pai da mãe? Ou seja, sim, é possível, né? Porque já que apareceu o grupo O e o pai é AB, então eu acho que o pai aí ganhou um bela par de chifre no terceiro filho, né? Porque ele só poderia ter filho com ela ou A ou B. Só 2 tipos, ou sangue A ou sangue B. Apareceu um O, então o negão aí andou frequentando aí a casa do cidadão aí, e ele não percebeu, né? Ou Ricardão Lourão aí, né? Enfim, alternativa C. Ok? Ficou bem claro? Próxima questão. Próxima questão, nós temos a questão 3, é do Cefet de Minas Gerais. Essa questão 3 é parecida com o Enem, você pode encontrar questões deste estilo no Enem. Então, ele vai falar um texto, ó. O estudo sugeriu que os mosquitos anófilos, lembre-se, esse mosquito aqui é o que transmite a malária, um dos transmissores da malária, no caso a fêmea, especialmente 3% tipo O, ou sortudo, ou positivo ou negativo, sendo O, o mosquito é atraído. Então, os pesquisadores criaram um teste, né, com a fêmea. Por que com a fêmea, professor? Porque somente a fêmea que vai precisar de sangue. Porque as proteínas do nosso sangue vai servir para completar o ciclo de reprodução do mosquito. O macho se alimenta de néctar. O macho não precisa de sangue. Quem precisa de sangue? Só a fêmea, mosquito. Só a mulher. Então, só a fêmea que vai picar nós, ok? A moreda verde de pó. Então, basicamente, a pergunta é: as chances de descendente de um homem tipo O positivo nascerem seguramente com menos propenso a ataque deste inseto, eles se casam com que mulher? Então, ele tem que casar com uma mulher que não gere filho O. Logo, ele tem que casar com uma pessoa AB. Se casar com uma pessoa AB, ele é O. Caso com uma pessoa AB, o que é que vai ter? Isão A, Izinho, forma A. Izinho, Isão B, forma B. Então, os filhos dele vão nascer ou A ou B. Logo, A e B não são imunes, são menos propensos à picada do mosquito anófeles, né, da fêmea do mosquito. Vai atrás do sangue para completar o ciclo de reprodução. Alternativa é uma questão bem simples, fácil. Se cair isso no Enem, estilo questão de nível fácil, ok? Quarta questão, nós temos aqui a quarta questão, já mais genética, um pouquinho da Federal lá de Campo Grande, né? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? A tecnologia do DNA recombinante, né? Usa a polimerase. Ele quer saber a função da enzima de restrição. Quem assistiu a aula de transgênicos e acertar essa questão de primeira. O que é a enzima de restrição? Para que serve ela? A enzima de restrição, ela corta DNA em sequências de bases nitrogenadas pré-determinadas. Eu consigo cortar DNA exatamente em pontos específicos. Que pontos são estes? Onde tem um gene.
Por isso, um desses exemplos é essa enzima aí, ó, a enzima EcoRI, que está aqui na imagem abaixo. Vocês estão vendo? Ela vai funcionar como uma tesoura. Está aqui o meu gene na dupla fita. Eu tenho a dupla fita de DNA, ó, a primeira fita e a segunda. Como vocês estão vendo aí embaixo, a primeira fita e a segunda. Eu vou cortar o gene usando essa enzima de restrição. Então, basicamente, ela serve para o quê? Para cortar o DNA, tirando genes para eu colocar novos ou simplesmente cortar o DNA em pontos específicos e inserir outro gene no caso de um DNA estrutural, ok? A questão 5 é estilo Enem, biotecnologia, assunto da biotecnologia. Quem assistiu a primeira aula de biotecnologia ia ver que, de fato, que a produção da cerveja é uma biotecnologia antiga. Lembrando, por que levedura, né? Que a questão quer saber, para que serve a levedura? Levedura é um fungo microscópico, ou seja, um fungo unicelular. Na fermentação utiliza gás carbônico. Lembrando, segundo ano, você viu isso aí, segundo ano, ao estudar os fungos, você estudou sobre a levedura, que a função é a fermentação. Durante a fermentação da levedura, ela pode fazer respiração aeróbica, uma questão não quer saber sobre isso, ela quer saber a fermentação. Eu vou pegar a glicose, vou quebrar ela em álcool etílico, que é o que está aqui, gás carbônico e energia. A energia, a levedura vai utilizar para ela, o gás carbônico será liberado, o álcool etílico é o que nós vamos produzir a cerveja. Ok? Então, é uma questão de nível fácil. Já a sexta questão, olha o que nós temos. A sexta questão, ela vai falar que qualquer célula vegetal viva que possui núcleo adequadamente pode ser manipulada. Então, manipulação biotecnológica. A técnica consiste na produção de cápsula de gelatina que contém o embrião e o hidrogel. Basicamente, foi feita uma modificação biotecnológica aí, na questão biotecnológica. E ele quer saber qual é a função do hidrogel. Por que eu utilizei o hidrogel? Nesse procedimento que eu alterei o embrião geneticamente, basicamente, é para compensar a ausência da reserva nutritiva, que são acumuladas nos processos normais de desenvolvimento da semente. Ou seja, lembra, essa reserva é o endosperma, essa reserva aqui está presente. No caso, eu tenho as plantas dicotiledôneas, com 2 reservas energéticas, e eu tenho as plantas monocotiledôneas, que só tem uma única reserva, endosperma. Então, basicamente, quando eu fiz o processo no núcleo, só trabalhei com o núcleo da célula, eu não tinha lá no laboratório o endosperma da semente, eu trabalhava com o núcleo, que é essa partezinha aqui, então o embrião. Então, só tinha um embrião. Mas para o embrião continuar se desenvolvendo, eu tenho que ter a reserva energética. Que no caso, eu adicionei o quê? No lugar da reserva energética? Eu adicionei o quê? Uma gelatina, que é o hidrogel, para formar o endosperma, que vai servir para compensar a ausência nutritiva. Questão bem fácil. Lembrando, trabalhei genética e botânica no segundo ano. Já a questão 7, essa estava muito fácil, é transgênico, tem uma tirinha, né, referente à manipulação dos genes, que o cara pegou o gene do vagalume e colocou no elefante. E aí o elefante fez aquele flash, imagine. Se um vagalume ilumina, se dá para ver no seu quarto escuro a luz do vagalume, a bioluminescência do vagalume, imagine em um elefante de tamanho bem maior. Então geraria um flash bem maior. Então, basicamente, ele quer saber o que aconteceu. Então, nessa questão, o que é que você tenha? É uma questão que seria fácil para você responder. Então, algo bem fácil. Então, não ia ser complicado para responder a questão. Então, a questão é algo simples. Você ter a questão 7, você trabalhar com apenas um gene, né? Que responderia a questão. Então, é algo bem simples, ok? Vamos lá, né? Voltando aí, né? Você pode ver, né? Que a questão do vagalume, né? Era bem simples. Então, você não ia ter tanta dificuldade. Era uma questão bem simples. Vagalume aí. A alternativa correta, o que você teria o quê? A alternativa correta é que o gene
do vagalume controlou a produção de RNA e proteína no interior. O que provocou o flash no elefante foi o quê? Foi o gene que eu peguei lá do DNA do vagalume, coloquei no DNA do elefante. E aí, este gene do vagalume controlou o processo, né? Como nós podemos ver aqui na imagem. Então, basicamente, o DNA criou o RNA e criou a proteína que provoca a bioluminescência. Mas quem foi que fez o processo? Foi o gene presente no DNA do vagalume, que foi transferido para o DNA do elefante, que agora está sintetizando um RNA, criando uma proteína. Então, era uma questão bem simples. A sétima. A questão 8, ele quis saber sobre a clonagem. O último assunto que nós estudamos sobre a ovelha Dolly. Inclusive, você teve um documentário sobre a ovelha Dolly. Então, acho que você assistiu esse documentário. Muito interessante. Falava uma reportagem do Fantástico, inicialmente. Depois, os tipos de clonagem. Passei uma videoaula explicando os tipos de clonagem. Por fim, há um documentário falando da clonagem atualmente. Então, quem assistiu a reportagem do Fantástico sobre a ovelha Dolly, matou essa questão facilmente. Então, era uma questão... Olha, a constituição cromossômica da ovelha Dolly, A, DNA da ovelha A, só que o DNA mitocondrial da ovelha B, né? Que foi a barriga de aluguel. Professor, mas não entendi por que o DNA é dessa maneira. O que acontece? Na análise de DNA do clone, quando você pegar lá a célula do clone, você vai encontrar o quê? No núcleo da célula, onde tem o DNA cromossômico, é do clone. Então, os cromossomos vão ser do clone. Mas se eu analisar a mitocôndria deste clone, eu vou ver que é da barriga de aluguel. Ou seja, o DNA mitocondrial vai ser igual ao organismo doador do óvulo. Ou seja, quem doou o óvulo para a ovelha Dolly foi junto com a mitocôndria. Ok? A idade genética do clone é igual à idade genética do organismo doador da célula somática. Ou seja, da célula onde eu peguei o núcleo. Da célula onde eu peguei o núcleo. Não é a idade da mitocôndria. É a idade que está do núcleo, célula somática. Ok? Se por acaso for clonado o professor agora, então o clone dele vai nascer com um núcleo aproximadamente de 27 anos, ok? Mas vamos lá. Nona questão sobre a OS. Um dos processos polêmicos da atualidade de produção de alimentos transgênicos. Quer saber afirmar corretamente o que é um alimento transgênico? É uma questão bem simples. Basicamente, a modificação de organismo através de técnicas de engenharia genética. Consiste na transferência de genes de uma espécie para outra. OS primeira fase, muito fácil. OS primeira fase. Você sabe que, basicamente, o transgênico, eu pego o DNA de uma espécie, vou colocar em uma outra espécie e aí vou obter o meu organismo transgênico. Então, a questão é só juntar DNAs diferentes. Eu tenho um ser transgênico, organismo geneticamente modificado. 10ª questão é bem fácil, em relação aos transgênicos, novamente perguntando. São organismos que possuem parte da sua informação genética proveniente de outro ser vivo. Como foi apresentado na questão anterior. Eu pego o DNA de uma espécie, coloco em outra, para essa espécie que eu quero ser transgênico, produzir aquela característica anteriormente, ok? Novo conteúdo aí de vocês. Então, reforço que vão ter um novo conteúdo aí de vocês. Atente novamente o aviso que eu dou para vocês. Ó. Caderno, anote as informações no caderno de vocês. Anote as informações das videoaulas. Anote esse material. Anote as explicações. Nosso novo conteúdo, nós vamos trabalhar agora com evolução. Nós vamos trabalhar com evolução. O que é que nós temos? Nós temos a primeira aula, vai apresentar sobre Charles Darwin. Vocês estão, logo em seguida, aí vocês têm um documentário falando da história de vida dele, para vocês entenderem quem foi Charles Darwin melhor. Depois, nós vamos ter as próximas aulas, entender quem foi a teoria de Lamarck, que criou duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das caracteres adquiridos. E nós vamos entender também melhor a teoria de Charles Darwin, a teoria da seleção natural, seu mecanismo evolutivo, seu papel no meio ambiente. E, por fim, nós vamos trabalhar com o neodarwinismo agora, em junho. Então, em junho, o que é que nós vamos trabalhar? Evolução. Vamos começar primeiro com um documentário falando sobre Charles Darwin. Depois, nós vamos estudar a teoria de Lamarck, lamarckismo, teoria darwinista, finalizando com o neodarwinismo. E o neodarwinismo, o que é que tem? Charles Darwin dizia que todos os seres vivos eram diferentes, mas não sabia explicar o porquê era diferente. Devido às mutações genéticas, ele não conhecia a genética. O que é que tinha erro em Lamarck?
Lamarck falava que as espécies controlavam sua evolução. Segundo ele, qualquer espécie podia evoluir de acordo com a sua própria vontade. É que Charles Darwin falou, não, é o meio ambiente que vai selecionar. Nós somos forçados ao meio ambiente. A mesma coisa é você que está se preparando para o Enem. Se você é forçado a estudar. Caso você não estude, você não vai ser selecionado na faculdade. Você vai ser eliminado no processo seletivo. Então, preste atenção. Aí também nós vamos dar isso aqui, ó. Depois da teoria de Navini, especiação, que teve questão lá no simulado do Farias Brito. Essa questão de aloprática, simpátrica. Então, teve uma questão lá que abordou o item correto, era simpátrica, questão de isolamento reprodutivo sem isolamento geográfico, porque tinha lá 2 espécies de mosca, uma espécie se alimentava do cacto, do fruto do cacto lá do deserto da Califórnia, e a outra começou a se alimentar de maçã, foi cultivada lá. E aí, quer saber por que as duas não se cruzavam. Basicamente, ocorria uma especiação simpátrica. Estavam no meio, não tinham sido isoladas geograficamente, mas tinham isolamento reprodutivo. A aloprática, ela tem uma barreira geográfica. Então, teria que ser uma mosca da Califórnia e uma mosca lá de Salvador, no Brasil. É evidente que Brasil e Estados Unidos têm uma barreira geográfica, ok? Então, basicamente, turma, é isso. Então, a nossa aula é sobre isso, ok? Não esqueça, boa aula. Essa semana eu estou mandando para vocês ainda a correção de Farias Brito, ok?